Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel nesse trimestre de 2023, que traz por tema Pentateuco, Aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de hoje é a lição de número 8, que traz por título A Mensagem do Decálogo. O texto de referência está registrado em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. O versículo do dia diz: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Deuteronômio capítulo 5, verso 1 a 2. A verdade aplicada diz ainda: o decálogo é a espinha dorsal da teologia cristã, pois ali expressa o amor que precisamos ter a Deus e ao nosso próximo. Os objetivos da lição são três, e o primeiro deles é elencar os 10 mandamentos. Segundo, ampliar a visão acerca das verdades do decálogo. E terceiro, aplicar o decálogo nos dias atuais. E a nossa oração hoje é para que a sociedade pós-moderna entenda o valor dos 10 mandamentos na preservação da ordem e da vida. Meus amados irmãos, a introdução vem dizendo que os 10 mandamentos foram dados pelo próprio Deus por intermédio de Moisés para a nação de Israel, objetivando educá-los e conscientizá-los acerca da conduta social, moral e religiosa. Quando nós olhamos para o contexto dessa aula, nós vamos verificar que por 400 anos o povo de Israel foi cativo no Egito, conforme já vimos em lições anteriores, e nesse período de 4 gerações, vamos dizer assim, o povo absorveu muito da cultura egípcia, e uma delas era o politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. Então, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, então era necessário, conforme nós vamos ver no decorrer desta aula, que fosse inculcado na mente daquele povo a adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Então Deus tira o povo de Israel do Egito para fazer deste povo um povo especial, um povo separado, um povo santo, né? A palavra santo quer dizer um povo separado, um povo exclusivo para adorar a Deus. Então Deus, ele cria, essa linha, de raciocínio entre o que eles faziam no Egito, como eles se envolveram com outros deuses no Egito, como era a vida deles lá, uma vida de vaidade, de pecado e de muitas coisas que acontecia lá no Egito, agora trazendo esse povo para o outro lado desta linha, para que eles se voltassem única e exclusivamente a Deus, para servir a um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E os 10 mandamentos, ele vai tratar dessas diretrizes, essa lei que Deus instituiu por intermédio de Moisés, para que eles tivessem apenas um Deus, não se voltasse à idolatria, não fossem cobiçosos, enfim. Nós vamos estar vendo na lição de hoje tudo aquilo que Deus criou e preparou para que esse povo fosse moldado dentro da vontade de Deus para ser um povo, uma nação santa, uma nação de sacerdotes, uma nação exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos o ponto-chave, onde vem dizendo que os 10 mandamentos, melhor dizendo, nortearam o povo de Israel. Os 2 primeiros foram ressaltados por Cristo para mostrar que a base de todos os mandamentos está no amor a Deus e ao próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é o maior mandamento, É o principal de todos os mandamentos. Quando nós amamos a Deus de fato, nós temos amor também pelo próximo. E
nós não somos capazes de amar o próximo, e não somos capazes de sentir empatia pelo próximo, se não somos capazes de nos sensibilizar com a situação do próximo, então nós somos mentirosos, estamos fingindo amar a Deus, porque o amor a Deus implica amar o próximo como a nós mesmos. E amar a nós é muito fácil, né? Quem não quer o melhor para si? Mas quando nós entendemos isto, de acordo com as Escrituras, nós vamos compreender que amar a nós mesmos também é amar o próximo. O que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo. O que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para o próximo. E assim sucessivamente. Então nós vemos aqui que, em primeiro lugar, Deus ele exige, né, reverência de todo o povo, né? Porque ele é o Todo-Poderoso. Então, o primeiro ponto era reconhecer Deus como Senhor, era respeitar Deus como Senhor, porque temor não é medo, temor é respeito, e conforme as Escrituras, é um temor, é um respeito filial, né? Então, o primeiro quesito aqui é a reverência do Todo-Poderoso. Então, o povo hebreu estava acostumado com a visão politeísta do Egito, mas chegou a hora de aprender que o Deus dos patriarcas era o único e poderoso Deus. Por isso, alguns preceitos deveriam ser observados. E isso acontece a partir do momento em que Deus dá, né, a lei a Moisés, as diretrizes para que Moisés passasse para aquele povo, para que por meio dessas diretrizes ou lei, eles pudessem se guiar e agradar a Deus, que é o caso hoje, né, desse pós-modernidade. Hoje nós somos cristãos e sabemos que Deus é o único Deus. Então nós, como servos do Senhor, não podemos nos curvar diante de outros deuses, não podemos idolatrar nada e nem ninguém, além de Deus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por conta disso, vem aqui o cuidado com a idolatria, né? Deus se revela ao povo como o eterno Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui é bom a gente notar, irmãos, que Deus ele faz referência a Abraão, Isaque e a Jacó, porque, na verdade, esses três personagens, ou esses três homens, né, Abraão, Isaque e Jacó, foram pessoas que tiveram Deus como o único e exclusivo Deus. Eles não se voltaram para outros deuses, para a idolatria. Então, quando Deus faz menção, Deus está mostrando, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus, e outra coisa, eu não fui o Deus de Abraão. Preste atenção o que aqui está dizendo, né? O Deus dos patriarcas era o único e poderoso Deus. E ele diz, e Deus se revela ao povo como o eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ah, mas quantos anos viveram Abraão, Isaque e Jacó? Eles não morreram? Mas Deus continua sendo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim como Deus, ele é o Deus, né, do Elias, do Antônio, do José, do Raimundo, do Pedro, da Maria, da Ana e etc. Deus tem prazer em ser o nosso Deus quando nós temos prazer de ter o nosso Deus como único Deus e exclusivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro mandamento estabelece a proibição de fazer imagem de escultura, bem como se curvar diante dela. Deus sabia que o povo conhecia várias representações de deuses e poderia se sentir tentado a fazer uma réplica daquilo que eles imaginavam ser Deus, né? Então, Deus ele começa essa proibição para impedir ou para evitar que o homem criasse algum objeto e dissesse, olha, esse aqui é uma representação do Deus, né, Todo-Poderoso. Como hoje a gente vê aí muitas imagens, né, muitas estátuas, né, e leva o nome de Jesus, e elas muitas vezes crucificadas, né, com aquela cara triste, mal acabada, entendeu? E então eles dizem que aquilo ali é uma representação de Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, isso foi tirado da imaginação humana. E é uma proibição porque Deus proibiu, né? Deus proibiu, Deus não aceita esse tipo de coisa. Então, naquele tempo, que nós vamos falar também um pouco sobre isso, e na próxima lição também, acerca do tabernáculo, quando o Senhor tira o povo de Israel ali do Egito, uma das providências que Deus tomou foi criar, né, o tabernáculo. Moisés construiu o tabernáculo, deu a ele, Moisés, todas as orientações, deu para ele o modelo, tudo o que precisava ser feito, e foi feito. E Deus passa a habitar no tabernáculo. O nome do Senhor está ali, a
a arca do concerto, o incensário, o altar do sacrifício, e a partir daquele momento, Deus, ele passa a habitar no meio do seu povo. Por quê? Porque Deus tem prazer em estar no meio do seu povo. Nós nos tornamos uma nação, né, separada, fomos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, Deus, ele preserva isto, e em nenhum momento, se bem que na época do tabernáculo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano na presença ali no Santíssimo Lugar para fazer o sacrifício, para queimar o incenso. Hoje, após Jesus ter vindo, nos reconciliado com Deus, hoje após a nova aliança, o véu foi rasgado, se abriu de alto a baixo, então nós não precisamos hoje de alguém para entrar lá no Santo dos Santos para poder apresentar, né, o incenso agradável ao Senhor. Mas nós, como o escritor aos Hebreus diz, nós podemos hoje nos aproximar de Deus, nos chegar ao trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, nós não precisamos mais de mediador, de medianeira, não precisamos disso, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, e temos o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual derramou seu sangue e nos purificou de todo o pecado e nos abriu a porta para termos acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós vemos aqui que a idolatria se caracteriza por tudo aquilo que ocupa a primazia de Deus em nossa vida. Não podemos permitir que nada seja o Deus da nossa vida. O nosso coração só precisa do verdadeiro e único Deus. E aqui nós falamos de ídolos, né? De santos, entre aspas, mas tudo que nós colocamos em prioridade na nossa vida, em detrimento a Deus, se torna um ídolo, e isso é perigoso. Nós não podemos idolatrar nossa casa. Você pode ter a melhor casa que alguém pode ter. Essa casa, ela não pode ser o teu ídolo. O teu carro, por mais caro que seja, não pode se tornar o teu ídolo. A tua esposa, o teu marido, o teu filho não pode se tornar teu ídolo, porque o único ídolo verdadeiro é Deus, né? Muitas vezes os artistas, os cantores, eles são considerados pela mídia como o ídolo fulano de tal. E as pessoas idolatram porque ele é bom naquilo que faz, etc, etc. Deus é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele provê, ele dá tudo aquilo que precisamos e muitas vezes muito mais do que precisamos e além daquilo que merecemos, porque Deus é Deus poderoso nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante é sobre a questão do respeito ao nome de Deus. Hoje, irmãos, a gente tem observado aí que as pessoas, elas usam o nome do Senhor levianamente, né? Diz aqui o comentarista, não deveria ser usado de maneira leviana, mas sim com respeito e temor. Infelizmente, vivemos numa época em que muitas pessoas usam o nome de Deus com irresponsabilidade, tal como amaldiçoar pessoas e jurar em nome de Deus. Então Deus também não permite isso. Olha, você fazer um juramento em nome de Deus porque você acha que você usando o nome de Deus, o teu juramento é real, é sincero, é verdadeiro. Você não pode fazer isso, porque tem muita gente que está jurando em nome de Deus e está enganando, está mentindo, e isso é um perigo, porque é chamar o nome de Deus em vão, né? Nós temos aí, quando você lê sobre a cultura judaica, eles não chamam Deus de qualquer maneira, eles não usam o nome de Deus aleatoriamente, como muitas vezes aqui a gente costuma usar, né? Até em questão de piada, a pessoa conta uma piada muito bonita e você, meu Deus do céu, não sei o que, e sai dando risada. Não é que ele está admirado pela incoerência daquele que contou a piada, mas é uma forma dele achar engraçado, interessante, então ele cita o nome de Deus. Isso é chamar o nome de Deus em vão. E nós temos que ter muito cuidado com isso também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outro caso aqui que nós temos visto, né, que nessa época em que vivemos, muitas pessoas usam o nome de Deus, né, com irresponsabilidade e até amaldiçoam outras pessoas, né? Eles amaldiçoam outras pessoas, né? Crentes, feiticeiros, né? Ao invés de abençoar
amaldiçoar, porque o apóstolo Paulo, irmão, ele aconselha a igreja, os servos do Senhor, que tenhamos sempre palavras de bênção, palavras de regozijo, de alegria para com o próximo. Então, muitas vezes, no momento em que alguém pisa no teu calo, ao invés de você orar por aquela pessoa pedindo misericórdia, pedindo para o Senhor abrir o seu entendimento, perdoar o seu pecado, a sua incoerência, você ora pedindo que o Senhor mate aquela pessoa, que o Senhor traga a miséria sobre aquela pessoa. Olha, você não conhece o meu Deus, eu vou colocar você debaixo do joelho, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Não é assim que funciona. Isso é maldição. E nós, como cristãos, não podemos ser feiticeiros. Infelizmente, existem muitos irmãos que usam dessa feitiçaria, estão dentro hoje dos templos, mas eles têm prazer em fazer o mal aos outros. Eles têm prazer em ver os outros passando por dificuldade. Tá vendo? Eu falei, comigo ninguém brinca, eu sou do eterno, ainda diz que ele é do eterno. Porque Deus está punindo o outro porque fez alguma coisa. Parece aqueles meninos birrentos, aquelas crianças birrentas que provocam o outro e depois corre para o pai e para a mãe para reclamar, dizendo que foi ele que começou, quando na verdade ele que provocou toda uma situação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, precisamos dignificar o nome de Deus através de nossas atitudes. Uma vez que somos discípulos de Cristo, precisamos viver à altura dele com uma conduta ilibada, mostrando às nações que servimos a Deus. Mateus capítulo 5 e verso 16. Meus amados irmãos, para vivermos no cristianismo e para sermos um autêntico cristão, não precisa apenas, ou melhor dizendo, é necessário mais do que ter um rótulo de cristão. É necessário muito mais do que você carregar uma Bíblia e fazer parte da membresia de uma determinada denominação. É preciso mostrar na prática, através dos teus atos, atitudes e através do teu caráter, que você tem uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E o conselho que nós encontramos aqui é que quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais praticamos aquilo que o Senhor tem nos deixado como legado, então muito mais nos assemelhamos a Deus. E como semelhantes de Deus, passamos a amar as pessoas incondicionalmente, tratando e respeitando as pessoas dentro das suas condições e se empenhando para fazer o melhor por essas pessoas, demonstrando a elas o amor de Deus que foi derramado no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós vamos ver aqui sobre o cuidado com a cobiça. É um outro pecado que leva muitas pessoas e com certeza levará muitas pessoas para o Geena. Porque nós vemos aqui que um dos itens do decálogo versa sobre o cuidado que o ser humano precisa ter com a cobiça. E, na realidade, este mandamento é um desdobramento do 6º, 7º e 8º mandamentos, pois a cobiça é uma motivação e muitas vezes leva ao assassinato, ao furto e ao adultério. Então, nós vemos que, por conta da cobiça, muitas pessoas se tornam violentas. Elas muitas vezes querem, conforme vemos aqui, elas querem o casamento da outra pessoa. Elas invejam tanto que elas muitas vezes se colocam entre um casal para destruir o casamento daquela pessoa. Elas muitas vezes, ela quer o carro que o outro comprou, um carro clássico, de luxo. Ele não pode ter, mas ele fica odiando aquela pessoa. Nasce um ódio no coração daquela pessoa, porque aquela pessoa tem o que ele não pode ter. Pessoas que muitas vezes ficam de olho no ministério de um irmão, de uma irmã, e ele passa a odiar aquela pessoa porque ele gostaria ou ela gostaria de estar no lugar daquela pessoa. E muitas vezes, sem medir as consequências, ele pratica coisas que só o diabo acredita. Por quê? Porque ele sai da direção de Deus. Ele deixa o seu coração ser dominado por esse pecado chamado cobiça. E ele pratica as maiores atrocidades. Ele mente, ele engana, ele ludibria, ele faz de tudo para prejudicar aquela pessoa e, por que não dizer, muitas vezes, uma igreja inteira. O Senhor Jesus, uma certa feita, ele disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, irmãos, não é estranho quando a gente vê uma pessoa só
tomada pela cobiça, querendo muitas vezes ser o dirigente daquela congregação, começa a fermentar um grupo de irmãos e sempre vai ter pessoas que é vendido muito facilmente e é muitas vezes puxado por essa pessoa que tem um coração mau e que muitas vezes é um instrumento de Satanás e logo se inicia ali uma divisão, uma contenda, né, um levante para derrubar aquele pastor, aquele dirigente, enfim. Nós temos visto isso na atualidade. Igreja sendo dividida porque uma pessoa não concordou, não aceita que aquela pessoa que está na liderança seja ela. E temos exemplo na Bíblia, quando Miriam e algumas pessoas se levantaram contra Moisés, né? Por que Deus só fala por ele? Será que Deus não pode falar por nós também? Onde que está o problema? E nós vemos aí o resultado. Irmãos, precisamos ter muito cuidado com esse pecado chamado cobiça, porque Deus deixa claro que precisamos dominar nossa vontade e que de modo algum podemos deixar nosso coração desejar aquilo que pertence aos outros. Infelizmente, percebemos em nossos dias pessoas sendo dominadas por desejo de possuir a vida do outro, o casamento do outro, o ministério do outro, conspirando todos os instantes nesta obsessão. Aí nós encontramos um conselho, né, do sábio Salomão, que diz que nós precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é do nosso coração que procede às saídas da vida. Então, irmãos, a cobiça, ela mata, tá? E leva para o inferno. Outro ponto aqui que nós encontramos é que quando o coração do ser humano é embriagado pela cobiça, ele comete as maiores atrocidades, levando suas conquistas a ter um preço muito alto, comprometendo até mesmo a vida de outras pessoas. Ou seja, a pessoa não está preocupada com o que vai acontecer com as outras pessoas que estão ao seu redor. Ele está preocupado única e exclusivamente com o seu ego. Eu quero e eu vou ter. Então ele é capaz de matar o pai, a mãe, o filho, para poder chegar aonde ele almeja. Só que as coisas não funcionam assim. Então você não pode, de modo algum, querer ter o casamento do outro, você não pode querer o ministério do outro, porque essas coisas, irmãos, é individual. É Deus que chama, é Deus que escolhe. Se você conhece alguém que tem um casamento abençoado de fato, não é aquele casamento de aparência, porque infelizmente existe muito isso hoje também. As pessoas na frente ou seja, um casal na frente das pessoas, eles transmitem ou passam uma imagem de que é tudo perfeito. Eles vivem, né, no maior love, aquele amor, aquele carinho, aquela palavra de carinhosa um para com o outro, mas na verdade, atrás dos bastidores, a coisa é terrível, é tremenda. Mas quando existe um casamento de fato, né, é amoroso, carinhoso, e o casal vive bem, isso não é porque a pessoa conquistou isso de uma maneira simples e de qualquer maneira, não. É porque o amor de Deus está derramado no coração desse casal. Deus, ele é um hóspede permanente, é o que todo casal deveria fazer quando contrai, né, as núpcias, quando se casam, convidar Deus para ser um hóspede permanente na sua casa. Sofrimento, tristeza, muitas vezes decepções, isso faz parte da caminhada de todo ser humano. Mas uma comunhão perfeita, ela só existe quando Deus está presente na vida do casal e no lar deste casal. Então não adianta você querer achar uma fórmula mágica para que você, de uma hora para outra, mude uma situação. Então, se você vive num casamento desmantelado, de contenda, você precisa trazer Deus para a sua vida e tirar o espírito da contenda e de tudo aquilo que tem atrapalhado a vida de vocês do meio do vosso casamento. Trazer Deus para ser o hóspede permanente. Aí eu tenho certeza, eu garanto, pelas Escrituras, que o vosso casamento vai ser um casamento abençoado por Deus, porque Deus tem prazer, né, no relacionamento conjugal. Louvado seja o nome do Senhor. No outro ponto aqui, nós vemos que estes são alguns exemplos de pessoas que transgrediram os mandamentos de Deus para realizar o desejo de sua carne. As consequências foram desastrosas e irreversíveis. Que Deus nos guarde e que andemos diariamente sobre a luz da sua palavra e orientados pelo Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, verso 16. Então, nós vemos aqui, por exemplo, né, quando eu leio aqui, essa última parte aqui, nós vemos como a cobiça
cobiça é terrível, né? Nabote era possuidor de uma vinha. E Nabote cuidava muito bem daquela vinha, né, conforme está registrado em 1 Reis, capítulo 21, verso de 1 a 16. E ele tinha o maior cuidado com aquela propriedade, porque aquilo ali, irmãos, era uma herança dos seus pais. E um dia Acabe olha e deseja, ele é tomado pela cobiça, e ele tenta negociar com Acabe, quer dar uma outra terra para Acabe, para Nabote, desculpe, para Nabote. E Nabote recusa, né, aquilo que Acabe estava lhe oferecendo. Não, eu então lhe dou em dinheiro. Quanto você quer pela propriedade? Não está à venda. Ei, isso aqui é uma propriedade que meus pais deixou, isso aqui é uma herança de família. Então eu não posso desfazer disso aqui. E diz o texto que Acabe agora ficou muito triste, não queria comer, né, ficou que nem menino amuado, né, quando ele quer alguma coisa e você não dá, fica lá isolado no canto. E de repente, Jezabel percebe aquilo e pergunta o que está acontecendo. E ele aflora ali o seu desejo e coloca diante de Jezabel o seu desejo de ter aquela propriedade, pois estava ali do lado do seu palácio. Então Jezabel, sabendo que ele não trocava e não vendia, ela cria ali uma cilada e ela pede para que homens testemunhem, né, contra Nabote, e o resultado disso é que Nabote é assassinado para que Acabe venha tomar posse da propriedade que não lhe pertencia. Então, meus amados irmãos, a cobiça leva a essa situação. Muitas vezes você é tomado por uma cobiça e você perde, né, o senso, você perde a integridade de poder raciocinar, de poder fazer a comparação entre o certo e o errado. Você deixa de ser uma pessoa sóbria porque você se embriaga com o veneno da cobiça e você é muitas vezes levado a praticar coisas terríveis. Um outro ponto que o comentarista traz aqui é sobre a questão de Davi. Quando você olha Davi, ele está passeando, né, ali na sacada do seu palácio e de repente a sua atenção volta para Batseba, que está tomando banho, e ele viu e gostou do que viu e cobiçou a mulher de Urias. E não só cobiçou, como ele mandou a buscar, mandou chamá-la, né? E pecou, né? Cometeu um pecado de adultério contra aquela mulher. E as consequências foram terríveis. Quando você lê a história, você vai perceber que o pecado se ramificou na casa de Davi. A criança que ela engravidou morreu. Depois o filho, né, estupra a própria irmã. Depois o irmão vai e mata o irmão que foi o estuprador. Então, irmãos, o pecado é como um abismo. Um abismo chama outro abismo. Então nós precisamos ter cuidado com o pecado da cobiça. Louvado seja o nome do Senhor. O último tópico vem dizendo, falando aqui sobre os 10 mandamentos hoje. Embora o decálogo seja o legado do povo de Israel, nos primórdios de sua libertação do Egito, a devoção a Deus e ao próximo são ressaltadas pelo próprio Jesus e continua sendo de suma importância para o cristianismo, pois é o manual de conduta para o cristão. Então, os 10 mandamentos, né? E Jesus dizia, sintetiza os 10 mandamentos, dizendo que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, do verso 34 a 40. Então, Jesus deixa claro que quando o amor a Deus é verdadeiro, nossas atitudes são permeadas pelo caráter de Deus e conseguimos demonstrar isto através de uma vida piedosa e de bons relacionamentos. Para se tornar discípulo de Cristo, é necessário manter um relacionamento íntimo com Ele. Agindo assim, somos impactados com seu amor e demonstramos o amor de Deus através de nossa vida aos nossos semelhantes. Então não tem como, já dissemos a princípio, uma forma mágica de você se tornar um discípulo de Jesus sem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Por outro lado, quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais comunhão temos com o Senhor, mais demonstramos o amor de Deus que está sendo derramado em nosso coração para as outras pessoas. E isso é aquilo que Jesus tem dito nas Escrituras, né? Nós nos tornamos luzes. Então não se pode colocar uma candeia debaixo de um alqueire, ou debaixo de um cesto, ou debaixo de um balde, né? Porque não vai ter nenhuma serventia. Mas, pelo contrário, se coloca, né, a lâmpada, né, o candeeiro no velador,
que geralmente fica num ponto alto, para que clareie ou ilumine todos os que estão dentro daquele ambiente. Assim também deve ser nós, no meio deste mundo corrompido, como luzeiros no mundo, brilhando. E esse brilho, ele vem por intermédio de amar a Deus sobre todas as coisas e ter compaixão do pobre. Nós vemos que Jesus disse que ele viu uma grande multidão desgarrada, como ovelhas que não têm pastor, e ele se compadeceu delas. Então o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele trabalhou e viveu em prol das pessoas. E hoje não é diferente. Nós, como representantes do céu, como servo de Cristo, nós precisamos ter esse amor demonstrado não somente em palavras, mas também em atitudes, ou seja, na prática. Porque falar de amor é simples, é fácil, mas viver o amor é que tem deixado muito a desejar. Então nós precisamos ter essa atitude de amar de fato as pessoas que estão em situações difíceis, estão perecendo, estão aprisionadas, acorrentadas, passando fome, muitas vezes desabrigadas, e estender a mão, né, e dar a eles aquilo que está ao nosso alcance para que eles possam também reconhecer que existe um Deus todo-poderoso nos céus e na terra e que Deus sempre quer o melhor para as suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que, infelizmente, vivemos numa época em que as pessoas têm vivido ao seu bel prazer, sendo dominados por ambições, buscando prazer em uma vida longe de Deus. Este é o retrato de uma sociedade que não respeita os mandamentos estabelecidos por Deus, considerando-os anacrônicos. O resultado disso tem sido violência, divórcio, condenações e pessoas distantes de Deus. Nós temos a grande missão de ser a coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, pregando e defendendo os valores do reino, mesmo que a sociedade os rejeite. Os padrões de uma sociedade podem mudar, mas os preceitos de Deus são eternos. Os 10 mandamentos são atualíssimos e necessários no mundo atual globalizado. Então, os mandamentos na sociedade pós-moderna é isto. As pessoas não estão levando em consideração esses mandamentos, mesmo professando um cristianismo, mesmo fazendo parte de alguma denominação religiosa, elas são muito mais religiosas do que cristã. Porque cristão também não é apenas ter o nome de cristão. Cristão é aquele que realmente serve e segue a Jesus Cristo. É aquele que tomou sobre si a sua cruz de responsabilidade, negando a si mesmo a cada dia, abrindo mão dos desejos de tudo que o mundo oferece para servir única e exclusivamente a Deus e ser um instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Olha, irmão, então nós vemos que as pessoas, conforme vimos aqui no comentário, elas se tornaram egoístas, elas se tornaram pessoas que buscam os seus próprios interesses e, mediante isso, existe hoje um adágio popular que diz que é cada um por si e Deus por todos. E dentro desse contexto, eu faço a minha parte e você faz a sua. Então ninguém está preocupado em ajudar ninguém. Cada um está preocupado em se autoajudar e tirar o máximo proveito do que essa vida pode ter e oferecer. Mas dentro do contexto bíblico, dentro daquilo que Deus deixou para nós devemos ser compassivos, misericordiosos, amorosos, principalmente, irmãos, com os domésticos na fé. Precisamos ajudar. Quantas vezes dentro da tua comunidade existem pessoas sofrendo, doentes, e abandonadas pela própria comunidade, porque está todo mundo preocupado consigo mesmo em tirar o melhor proveito daquilo que pode, em detrimento da situação ou do sofrimento do irmão, da irmã que está no mesmo convívio que você está. Portanto, irmãos, precisamos valorizar a nossa salvação. E a única forma é guardar os mandamentos do Senhor, que está nas Escrituras Sagradas, amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor e obedecê-los é amar a Deus. E amar a Deus faz com que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo venha habitar nessa pessoa. Se você hoje é templo do Espírito Santo, é porque você tem obedecido a palavra de Deus e tem guardado os mandamentos. Se você tem dúvida acerca disso, você precisa rever conceitos, ver aonde você está falhando
te converter e começar a observar os mandamentos de Deus, porque amar a Deus implica amar o próximo. E muitas vezes, irmãos, o próximo está bem próximo de você. Então veja isso. Para concluir, diz ainda o texto que Deus constituiu os 10 mandamentos para que a nação de Israel tivesse uma identidade de povo exclusivo do verdadeiro Deus Jeová. Então Deus espera que eu seja exclusivamente dele. E para ser exclusivamente dele, eu tenho que observar os mandamentos que o Senhor tem deixado registrado na sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo o Senhor Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.